Mais um motivo para deixar de bater em um filho, por exemplo. Casos de violência contra crianças e adolescentes devem ser punidos com mais rigor. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade, a Lei da Palmada. O projeto de lei altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e proíbe os pais e responsáveis de aplicarem castigo físico a crianças e adolescentes. Modificado pela relatora Tereza Surita, do PMDB de Roraima, o projeto aprovado substitui a expressão castigo corporal no texto antigo por castigo físico. Apesar de não ter agradado os representantes do direito da criança e do adolescente, segmentos envolvidos no debate ficaram satisfeitos com a mudança. A partir de agora, os parlamentares da Casa terão um prazo para se manifestarem sobre a necessidade de votação em plenário. Caso a votação pela comissão seja considerada conclusiva, o projeto vai para a discussão no Senado. Bel Molina, Agência Rádio 2 de Notícias. Ponta da linha ao vivo aqui no Conexão, Denise Dias, ela que também é autora do livro Tapa na Bunda. 12:39. Boa tarde, Denise, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Certo, Denise, muito obrigada pela dedicação e nos atender, viu? Imagina, é um prazer todo meu. Muito bem. Denise, como você analisa essa decisão da Câmara? Veja bem, uma questão é a palmada educativa, que é o famoso tapinha, aquele tapinha que todo mundo já levou e que não causa trauma algum à criança. Certo. Outra questão é a surra, a violência em si. Obviamente, qualquer adulto em pleno equilíbrio mental sabe muito bem discernir entre uma palmada e uma surra. E é claro que todas as pessoas são contra a violência, são contra abusos de castigos. O problema é que muitas vezes os pais colocam vários castigos nos seus filhos, outros castigos como tirar um brinquedo, tirar o cinema, outra forma de punição, colocar a criança para pensar, e mesmo assim a criança continua testando a autoridade dos pais, precisando muitas vezes levar um tapinha. Você então discorda dessa lei? Eu discordo. Inclusive, quando eu escrevi o meu livro chamado Tapa na Bunda, o projeto de lei até então era muito claro quando dizia que iria proibir e punir os pais legalmente que dessem qualquer castigo leve a moderado nos seus filhos. Só que, no entanto, nessa semana, por algumas matérias que eu pude assistir na televisão, a própria deputada já mudou a fala, né, que foram feitas as alterações, dizendo que o projeto não vai, o Estado não vai interferir na educação dentro dos lares, vai apenas orientar os pais e punir os pais que se excederem nos castigos, que abusarem dos castigos. Acontece que contra esses abusos já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o próprio ECA já não é cumprido, já não é colocado na prática como deveria ser. O ECA é muito bonito, mas infelizmente ele fica só na teoria, porque a nossa criança brasileira está na rua sendo violentada até mesmo quando ela vai para a escola para ter a merenda escolar e não a tem, por exemplo. Denise, como você vê as consequências de uma lei, se possível sancionada como essa, a lei da palmada? Você vê consequências nessa lei, socialmente falando? É como eu acabei de dizer, em relação à violência, todas as pessoas são contra, obviamente. Mas é muito comum uma cena, por exemplo, dentro de um supermercado, a mãe brigando com o filho, dando bronca no seu filho, e geralmente sempre tem um casal ou uma outra pessoa condenando a mãe com olhares ou até mesmo se intrometendo. Eu digo que a sociedade se intromete muito na vida alheia sem parâmetros e sem conhecer o histórico. Então, uma mãe que dá bronca no seu filho no supermercado, muitas vezes o está até puxando pelo braço por algum motivo, e alguém no corredor ao lado se intromete, por exemplo, mas essa pessoa não sabe como foi o caminho de casa do supermercado, não sabe se esse filho ficou chutando o banco traseiro do carro, quase causando um acidente, não sabe como que é fazer compra com esse filho muitas vezes. Então, o que eu penso que pode acontecer agora é um excesso de intromissão de um vizinho com o outro, por exemplo, e isso gerar uma
desarmonia e uma discordância maior no próprio ambiente que as pessoas vivem mesmo. Tá certo, 12:43. Denise, para a gente fechar a nossa conversa, talvez essa lei da palmada seja um risco para o próprio Estado. Por exemplo, um adolescente que cometeu algum delito aí, roubou alguma coisa, enfim, se envolveu com criminalidade, o Estado, ao invés de punir ele, com essa lei talvez não vai poder puni-lo, vai ter que conversar e aí a criação de mais marginais na sociedade pode aumentar. Veja bem, se você é pega dirigindo, falando ao celular, a sua multa, a sua pena, né, o seu castigo é leve. Se você é pega alcoolizada, tendo cometido um assassinato e capotou o carro, né, tudo isso feito no trânsito, obviamente, a sua pena já é mais grave. Então, com as crianças, com os filhos, é a mesma coisa. Existem alguns comportamentos das crianças que não podem receber um castigo leve, ou então aquela criança não entende que aquilo é algo grave. Como, por exemplo, xingar os pais, gritar com os pais, e aqueles filhos que batem nos pais. E daí, se os pais dão um castigo leve a maus comportamentos como este que eu acabei de citar, por exemplo, a criança não leva a sério a gravidade de tais comportamentos. E quando ela vai crescendo, esses maus comportamentos só ficam mais reforçados. Então, os pais que não podem nunca dar uma palmada com o filho, em um filho que o xinga, né? Vai para aquele lugar, você é o filho disso, filho daquilo, etc. O que esse pai vai fazer então? Porque o filho que já faz isso com os pais, independente do porquê que ele fez, é o filho que vai depois fazer xixi na garrafinha de água da professora que o deixa de recuperação. É o filho que depois se torna aquele aluno que ameaça a diretora da escola porque o reprovou de ano, sendo que ele mereceu reprovar de ano. Né? Então, são os monstros criados e soltos na nossa sociedade. São adolescentes e crianças sem limites. E não adianta o governo dizer que a Fundação Casa resolve, porque a Fundação Casa é apenas uma utopia. Olha aí, tá certo. Só reforçando, Denise, você coloca bem essa diferença entre violência e correção no seu livro, né? Com certeza. Todas as pessoas que têm acesso à minha obra veem claramente que eu sou totalmente contra a violência e qual que é o motivo que eu vejo que é necessário dar uma palmada no filho. Denise, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão, viu? Obrigada a você, tenha um bom dia.